Você que tem um animal em casa, sabe como cuidar dele na velhice? Para esclarecer as dúvidas sobre isso, eu fui conversar com o Dr. Silvio no Espaço Pet de hoje. Dá uma olhada nas orientações que ele tem para você. Assim como nós, seres humanos, os animais também envelhecem. Mas quais são os cuidados que a gente precisa ter com eles para que eles tenham uma velhice, no mínimo, saudável, doutor Silvio? Bom, Sinéia, a gente tem que lembrar que os animais, eles vivem menos do que a gente. Em torno de 12, 15 anos é a vida máxima de um animal desse. E a gente tem que lembrar que entre o 7º e o 8º ele já é considerado idoso. Logicamente que tem as suas exceções. Tem animal que tem 18, 20 anos, tem cão no caso. Então a gente tem que lembrar que isso é uma média de 12 a 15 anos que é o tempo. Então é isso que eu ia perguntar. A gente está se referindo ao cão, mas no caso de gatos, enfim. No caso de gatos, hoje eles já vivem esse período. A gente tem que lembrar que quanto maior o cão, menos ele vive. Então um dog alemão vive 8, 10 anos. Um pincher vive 15, 18 anos. Então, quanto maior o animal, menos ele vive. Quanto menor, mais tempo de vida ele vai ter. E no caso da velhice desse animal, quais são os cuidados que o dono dele precisa ter para que ele tenha uma velhice tranquila? Bem, além do que ele já fez durante todo o período de vida, que é levar no veterinário, dar uma excelente vacina, uma excelente ração, dar todo amor e carinho, ele tem que potencializar isso. Porque nesse período de vida, quanto mais velho, ele é mais susceptível a doenças, tá? Ele já começa a ter doenças relacionadas com a própria idade. Tá? Então, o proprietário ele tem que, na verdade, potencializar isso. Doenças, por exemplo, doenças cardíacas, doença renal, tudo isso o animal está sujeito. Com toda certeza, a gente pode começar com as doenças ósseas e articulares. A gente percebe que o nosso animal fica mais velhinho, ele não salta mais como antes, ele tem uma dificuldade ao levantar pela manhã. Isso já pode estar relacionado com doença articular e doença óssea. A gente tem que lembrar também que o coração do nosso animal já não funciona tão bem. Então, animal que arfa demais, fica com a língua arroxeada, tem tosse prolongada, pode ser problema cardíaco. Existem também problemas endócrinos, hormonais, devido à produção de hormônio de ser diminuída. Tem a questão renal do animal, os rins não conseguem trabalhar como antes. E os rins são os nossos órgãos filtradores. Eles que colocam as coisas ruins para fora, através da urina. Então o cão também, a gente começa a perceber, quando ele começa a urinar, mais escuro, mais avermelhado. Isso tem a ver com problema renal. Doutor Silvio, só cortando aí um pouco essa questão da alimentação nesse estágio de vida do animal. Ela tem que ser modificada, assim como, por exemplo, para um adulto, para um idoso, né? A gente muda a alimentação dele porque ele já está doente, precisa de alguns cuidados. E no caso do cão? A dieta é fundamental para a sobrevivência desse animal. As rações ditas seniors, acima de 7 anos, elas têm um nível de proteína menor, justamente para facilitar a excreção renal desse animal. Ele tem um nível de cálcio maior, para facilitar a questão da absorção óssea, para os ossos ficarem mais fortes para esse animal. E fora dizer que a palatatividade e a maciez dessa ração. Lembrando que ele vai ter problemas dentários. Então ele vai ter perdas de dentes. Essa ração não pode ser muito dura, não pode ser muito agressiva para esse animal. Então, devido a isso, toda a ração sênior, ela é diferente. A dieta de um cão idoso não é igual a de um cão adulto. Ou seja, todo cuidado é pouco nessa fase. Todo cuidado é pouco nessa fase e a gente tem que redobrar, tá, as observações. Muito carinho, muito amor. Isso aí sempre, sempre, sempre. Muito obrigada, então, pelas dicas dessa semana. Eu que agradeço, Sinéia. Obrigado.